espero que bem. Neste vídeo, depois de um longo tempo sem postar nada, sem filmar, na verdade, né? Por conta da correria, das coisas da vida pessoal e também porque nos momentos em que surgiu uma oportunidade de gravar um vídeo, eu não estava me sentindo muito bem, muito preparada, não no sentido assim de que, eu me preparo, eu estudo, enfim, para fazer o vídeo, não. Mas às vezes internamente um certo desconforto, uma ansiedade, um estresse, uma agonia, que não ia ficar legal se eu parasse para sentar e fazer um vídeo, tá? Então eu passei esse tempo sem aparecer aqui. Mas eu não passei esse tempo sem produzir nada, sem me abastecer das coisas, como eu venho falando para vocês, das coisas que me alimentam, né? Nem só de pão vive o homem. Então, ultimamente, como vocês já perceberam, eu tenho falado bastante sobre livros e eu tenho também lido bastante, eu tenho dedicado muito meu tempo a isso. E da última leitura que eu postei aqui, que foi O Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, eu já li outros livros, né? Eu vim falar um pouquinho para vocês dessas outras leituras que eu fiz e de uma que eu estou fazendo no momento. Tem um desses livros que eu estou fazendo a leitura conjunta com a Isa Dulli antes de morrer, que é uma booktuber que eu me inspiro bastante, que eu gosto muito do tipo de leitura dela, fora outras que eu tenho também, mas eu tô seguindo a leitura conjunta dela, da Isa, tá? E eu vou mostrar qual é o livro que a gente tá lendo. Estou um pouco atrasada para variar, né? Minha vida, como vocês sabem, quem me conhece, que eu acho que só quem me assiste aqui me conhece aqui no momento. Então sabe que eu tenho um filho pequeno e é muito complicado a gente parar para avançar nas leituras. Mas eu admito e deixo aqui como um incentivo até para vocês que nos momentos que eu tenho, que eu estou disponível, eu vou me dedicar a fazer minhas leituras, né? Então realmente eu estou sentindo que eu não estou perdendo tempo, né? O meu atraso é devido a outras questões. E isso, de certa forma, me dá um certo alento. Eu acho que eu termino até a última live dela, que está prevista para o dia 5 de setembro. Então, pelo cronograma que ela elaborou, a leitura acaba na segunda. Eu tenho certeza que eu não vou acabar na segunda. Mas até o dia 5, que é a última live da leitura, eu provavelmente vou ter concluído, né? Vamos esperar que sim. Então, vou mostrar as últimas leituras, falar bem rapidinho deles, tá? E dizer o que é que eu achei da leitura. Não vai ser uma resenha, claro, mas eu vou dar minha opinião sobre cada um deles, tá? E depois, numa sequência, eu vou mostrar os livros que estão na lista e que provavelmente vai sair desses o próximo que eu ler, os próximos que eu vou ler, tá? Então, vamos lá. Então, a primeira leitura que eu fiz após O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, foi este daqui, Fazendo as Pazes com o Seu Corpo, da Dayana Garbim. Ela é uma jornalista, casada com o Tiago Leifert, que todo mundo conhece, né? Ela talvez não seja tão conhecida na Globo quanto ele, mas foi lá que eles se conheceram e começaram a se relacionar e, enfim, se casaram. Ele teve uma participação decisiva, assim, na decisão dela, na resolução dela, de se cuidar, né, de olhar com mais cuidado para si mesma, porque ela relata aqui nesse livro uma dificuldade de aceitação do corpo e de todos os momentos difíceis que ela já passou relacionados a isso, né? As dietas excessivas que ela fazia, de se olhar no espelho e não se achar bonita e de achar que o corpo era inadequado para ela. Então ela fez várias dietas, coisas, ela tomou medicação, ela foi muito agressiva consigo mesma, né? Então é um livro que ele vai mostrar um pouco de como a mídia, ela incentiva as meninas, principalmente, né, as mulheres, a se olhar e não se perceber bonitas, né? De como os exemplos eles estão distantes daquilo que
que realmente nós somos, que são aquelas modelos super magras, certo? Que tem aqueles corpos, né, considerados aos nossos olhos, né, perfeitos, sem defeitos, corpos justos e adequados, tá? Que todas as roupas caem, ficam bonitas, enfim. Ela faz uma reflexão nesse sentido e ela mostra um pouco da sua vida, né? Sempre permeada por esse problema do transtorno alimentar, desde a infância até o momento até o momento atual, né? Que eu acho que eu não me recordo muito bem qual foi o ano que esse livro foi escrito. Deixa eu ver aqui. 2017. Essa minha edição é de 2017. E eu achei interessante, mas, né, sendo sincera, eu achei um livro, ele não atendeu às minhas expectativas. Eu achei um livro muito raso, né, ele não aprofunda. Talvez a proposta dela não tenha sido essa, logicamente, mas eu acho que ela poderia ter falado um pouco mais, com mais propriedade de alguns temas aqui. Tem uns relatos de umas pessoas, porque ela criou um canal também aqui no YouTube, então algumas pessoas que passaram a assistir os vídeos dela começaram a comentar e ela postou alguns relatos, claro, com o consentimento das pessoas, né? Ela não expôs ninguém, mas assim, eu achei que ficou... O que é que quer nos dizer esses relatos aqui, né? Na verdade, são relatos de pessoas reais, com problemas reais, e ela só fez aquele recorte, só mostrou aquele recorte, não comentou mais sobre aquilo, né? Como se o relato dessas pessoas eles servissem apenas para endossar, para fortalecer a própria vida e os relatos dela, da Dayana. Então, eu não gostei muito desse tipo de formato que ela fez com esses recortes. E também, assim, não gostei de algumas colocações. Achei algumas colocações até um pouco pejorativas, tá? Eu não vou citar aqui, mas teve um, inclusive, que foi o próprio Tiago Leifert que falou que ele escreve o prefácio deste livro. E eu, poxa, me decepcionei com a frase dele. Fala de uma forma assim, com uma expressão que eu não gostei tanto, né? Que ele diz assim: como minha esposa é honesta, ela vai deixar claro que não existe milagre nem fórmula de farmácia, de manipulação, que cura esse problema abordado no livro. Até aí ótimo, né? Só que ele comenta em seguida: e ela também não é nenhuma revoltadinha que fica fazendo textão em protesto. Gente, eu acho que desnecessário, né? Então, assim, eu não sou esse tipo de pessoa, como ele descreveu aqui, mas me incomodei. Porque, né, cada pessoa tem um jeito de se expressar, então quem quer escrever texto protestando, enfim, que escreva, né? Acho que foi infeliz essa frase dele e algumas outras colocações que eu não gostei tanto assim no livro, tá? Então, eu indico, né? Indico assim, para você que tem algum problema, transtorno alimentar, ou que tem essa questão, essa dificuldade de aceitação com o corpo, ou que busca a perfeição, né? Eu achei interessante quando ela fala que perfeição não existe, ela, né? A gente já sabe disso, mas ela fala um pouco mais em um momento aqui do livro, mas não conversou muito comigo, tá bom? O outro livro, na sequência, que eu li, se trata de um livro de ficção, de uma editora que eu não conheci agora há pouco, e que ela está publicando livros de romances, chamados Romances de Hoje, tá? Romances contemporâneos que eu acho que às vezes a gente precisa, né, alimentar o nosso espírito com histórias bonitas, agradáveis. Tem os filmes, tem as séries e tem os livros, né? No momento eu tô voltando muito para os livros. Feito para os leitores, especificamente, né? Então, assim,
especificamente não, mas a história, ela enaltece os leitores, né? E eu acho muito importante a mensagem que é passada aqui nesse livro. É um livro muito bonito, é um livro fácil, leitura leve, leitura fluida, uma história agradável. Parece até que eu estou assistindo um filme de comédia romântica, bem daqueles mais fofos que existem, lendo esse livro, né? E a imaginação flui, vai além, e a gente viaja. Inclusive, quando eu estava lendo esse livro, eu fui procurar no Spotify músicas que combinassem com o livro, porque enquanto eu estava lendo eu ficava tentando ouvir, imaginar. Então, já vou logo iniciar, né? Mostrando o livro e dizendo que tipo de música que eu fui ouvir quando eu estava escutando. Então, o livro é esse, A Pequena Livraria dos Sonhos, da Jenny Colgan. E ela conta a história de uma menina, de uma moça que ela perde o emprego e fez um sonho, um velho sonho, um sonho antigo, de ter sua própria livraria. Mas ela faz essa livraria dentro de uma van, então é uma livraria móvel, né? É bem interessante, assim, se passa na Escócia. A escritora também é escocesa, né? Então, aquelas paisagens lindas, maravilhosas, até uma aurora boreal surge aqui no momento na história. E é tão lindo esse livro. Então, eu fui procurar músicos escoceses e comecei a escutar muito Belle and Sebastian, lendo esse livro. Então, eu recomendo muito. Foi um livro muito mais agradável do que o outro. Geralmente os livros de ficção, eles levam a gente para mais longe, né? Para viagens mais longas. Então foi um livro que me fez viajar muito e ele conversou muito comigo e ele aborda umas questões aqui que eu acho tão interessantes, né? Primeiro, que eu quero enfatizar aqui é do jeito como ela pensa sobre o modo como os livros eles interagem com o leitor. Então, ela acredita que tem um livro para cada momento na vida, que tem um livro que pode mudar a vida de alguém, né? Ou pode ser a resposta que você precisa naquele momento na sua vida, na sua caminhada. Então, eu achei muito interessante essa temática, né, dos livros na vida das pessoas. E também gostei do que aparece aqui do tema que ela aborda sobre a realidade e a ficção, né? Amores ideais, amores ficcionais e o amor vivido na realidade, no dia a dia, no cotidiano. Então tem um momento aqui que ela faz ela aborda essa temática, né? E isso me fez refletir um pouco sobre, né? Também, então foram as duas temáticas mais interessantes que eu achei do livro. E, assim, sem palavras para a história, né? Acho que eu li em uma semana esse livro. Talvez tivesse lido em menos tempo se eu tivesse mais tempo livre, né, para isso. Mas é um livro lindo. E eu vou ler um trecho aqui, como é do meu costume, para que vocês entendam o que ela quis dizer sobre um livro para cada momento na vida das pessoas. Está entre os livros, tê-los à minha volta e recomendá-los a outras pessoas. Livros para quem está feliz e para quem está triste, para quem está animado e para quem está de férias, para quem precisa saber que não está sozinho no mundo, livros para crianças que gostam de macacos, enfim, para todas as pessoas. E quero ir aos lugares onde as pessoas precisam de mim. Então, assim, eu que não estou podendo viajar, nem sei quando poderei, né? Independente de pandemia ou não, está um pouco distante de mim essa perspectiva de viagem. E eu que amo viajar, estou viajando através dos livros. Amo. Muito bom esse livro, tá? E o outro livro que eu tô lendo, que é o da leitura conjunta, que eu falei anteriormente, é David Copperfield, de Charles Dickens, né? Um clássico da literatura inglesa. Olha o calhamaço que é este livro. Mas é uma leitura muito gostosa, muito agradável. É uma leitura que a gente também faz assim, sem nem perceber, sem nenhum peso, sem nenhuma dificuldade. O outro, inclusive, do João Guimarães Rosa, O Grande Sertão Veredas, eu achei que foi um pouco mais difícil do que esse. Não no sentido, assim, de que era um livro ruim. É um livro muito bom.
mas o tipo de linguagem, como ele foi escrito, do tipo de narrativa é um pouco mais densa do que essa. Esse livro ele foi escrito em um pouco mais de um ano, porque ele era lançado em fascículos, em folhetins, nos jornais da Inglaterra, né? E aí depois foi compilado e saiu esse livro. É considerado uma novela, né? Então, folhetins, novela, como se fosse novelas escritas, capítulos escritos para aquele fascículo, né? Que sai nos jornais. Depois eles compilaram e fizeram um livro. Então, cada capítulo você sente assim que os capítulos eles têm assim, eles terminam de uma forma que faz você querer logo o outro, sabe? E os títulos de cada capítulo, assim, é bem interessante o modo como é narrado. E é uma leitura muito fácil, muito fluida e também eu tô gostando muito. Depois eu falo um pouco mais sobre ele, tá? Quando eu terminar. Talvez eu faça uma resenha, quem sabe, tá certo? Então até mais e depois eu mostro os próximos livros que eu pretendo ler futuramente, daqui a alguns dias. Tá? Obrigada por disponibilizar o tempo assistindo. Espero que tenham gostado. Se quiser comentar, pode comentar. Se já leu algum desses livros, pode comentar. Se gostaria de saber um pouco mais sobre eles, eu também falo. E curte, né? Dá um like e compartilha se esse vídeo lhe diz alguma coisa e possa informar alguém que você gosta. Tá certo? Até mais. Forte abraço.